Oi, pessoal, tudo bem? Como eu comentei para vocês nas nossas aulas ao vivo, nós vamos ver nessa apostila agora como as ideias iluministas se espalharam e influenciaram diversos movimentos ao redor do mundo. Então, na primeira parte desse capítulo, nós vamos falar justamente sobre essas questões dos nossos dias, como as ideias iluministas chegaram até nós. Lembrem-se que o iluminismo fala muito sobre a questão da cidadania, né, dos cidadãos participando, né, da vida política dos seus países. E a apostila vai trazer 3 exemplos brasileiros. O primeiro deles faz referência a um decreto do governo do estado de São Paulo de setembro de 2015. Naquele ano, o governo ia fazer uma reestruturação das escolas públicas e muitas escolas seriam fechadas, principalmente escolas que tinham ensino noturno. E aí os estudantes se mobilizaram, foram às ruas, muitos inclusive ocuparam as escolas com seus pais para protestar contra essa medida, porque para os jovens do ensino médio que trabalham, estudar à noite é a única opção. E se essas escolas fossem fechadas, eles não teriam como estudar nas escolas que ficariam abertas, porque ia ficar muito distante do trabalho deles, não ia dar tempo de sair do trabalho e chegar até a escola. Então, os estudantes se mobilizaram por vários dias, a imprensa noticiou, e aí em dezembro daquele mesmo ano, o governo voltou atrás nesse decreto e decidiu que as escolas não seriam mais fechadas. Então, os estudantes conseguiram uma vitória importante nessa mobilização. A segunda imagem fala sobre a questão do PROCON. O PROCON é um órgão, foi criado no Brasil na década de 1990, onde os consumidores que se sentem prejudicados podem abrir uma reclamação nesse órgão e aí ele vai investigar. Essa foto está mostrando fiscais do PROCON na cidade de Palmas, no Tocantins, durante uma Black Friday. Eles estavam conferindo se as promoções realmente eram de Black Friday, porque muitos consumidores estavam reclamando de que os descontos não eram verdadeiros. E por que a apostila está mostrando o PROCON? Porque antes da sua criação no Brasil, se você fosse lesado em alguma compra, se você comprasse um aparelho quebrado, por exemplo, não tinha para quem você reclamar, você ficava no prejuízo. Então, o PROCON é muito importante porque dá esse apoio aos consumidores nessa questão de compras diversas, principalmente hoje por conta da questão de compras via internet. E a terceira imagem fala sobre movimentos que começaram a acontecer no Brasil no ano de 2013. A partir daquele ano, as pessoas começaram a sair às ruas para se manifestar ou contra ou a favor de uma série de coisas. Porque lembrem-se que num regime democrático, as pessoas podem sair às ruas para se manifestar a favor e se manifestar contra. Isso é normal, isso é natural de um regime democrático. Então, as pessoas começaram a sair em 2013 para reclamar do então governo da presidente Dilma Rousseff, de várias coisas que consideravam erradas, das construções que estavam sendo feitas para a Copa do Mundo de 2014, a questão de desvio de dinheiro, então uma série de coisas. Esses movimentos começaram com estudantes em São Paulo que estavam protestando contra o aumento da passagem de ônibus. Era 20 centavos de aumento na passagem de ônibus. E esse movimento começou a tomar as ruas do Brasil e aconteceu não só no ano de 2013, mas em outros anos, mostrando que a população sai às ruas para protestar, né, contra o que elas acham errado, e as pessoas também saem às ruas para se manifestar a favor do que elas acham certo. Essa foto é do Rio de Janeiro, do ano de 2017, um protesto contra o aumento do preço das passagens. E por que a apostila está trazendo essas 3 fotos? Justamente para discutir a questão da cidadania moderna. Nós vimos então que no século XVIII, os filósofos iluministas diziam que os cidadãos tinham um papel muito importante na sociedade. O principal deles, escolher os seus governantes. E aí a apostila vai discutir essa questão do que é ser cidadão.
mas lembrando que os direitos que os cidadãos conquistaram em diversos países, eles infelizmente não são os mesmos em todos os países. Em alguns países os direitos são mais amplos, em outros são mais restritos, e nós ainda encontramos países onde as pessoas não têm muitos direitos, elas não são nem consideradas cidadãs. E a apostila traz uma definição interessante do que é ser cidadão, do historiador Jaime Pinsky. Essa definição está na página 108 da apostila, onde o Jaime Pinsky diz que ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ideias do filósofo John Locke. Em resumo, é ter direitos civis, é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. E esses direitos políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva, direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. E aí a gente retoma uma questão: a diferença entre súdito e cidadão. Nós vimos que nos regimes absolutistas, as pessoas eram súditas, elas somente obedeciam às ordens do rei, e elas só tinham deveres. E os iluministas trouxeram essa questão da cidadania. O cidadão é aquele que tem liberdade de expressão, o cidadão é aquele que pode se manifestar, que pode criticar, que pode cobrar o seu governante, mesmo porque foi ele que colocou o governante lá através do voto. Aí assim, ai professora, mas e se eu não votei naquele candidato? Só a pessoa que votou tem direito de cobrar? Não necessariamente, porque a partir do momento em que uma pessoa é eleita, ela é eleita e vai governar o país, o estado, o município, e aí todos os cidadãos que moram naquele lugar têm o direito de se manifestar, por conta aí da liberdade de expressão. Além de direitos, as pessoas têm deveres também. Lembra que o Rousseau falou sobre isso. Governantes e governados têm direitos, mas têm deveres. E segundo o Rousseau, é o contrato social que vai estabelecer esses direitos e deveres. A apostila também traz a discussão sobre interesses privados no espaço público, interesses individuais no espaço público. E aí traz a discussão sobre o que é um espaço público e o que é um espaço privado. E retoma uma questão lá do absolutismo, questão do patrimonialismo, onde nós vimos que lá o rei usava o dinheiro público em seu benefício. Então, o rei usava o dinheiro público em benefício privado, em benefício individual. E, para os iluministas, os governantes, eles são representantes da população e eles devem cuidar do dinheiro do país, porque o dinheiro do país é de todo mundo que mora lá, não é dele. Então, a partir do momento em que o rei está sendo patrimonialista, ele não está pensando no bem-estar da sua população. Os iluministas criticavam muito isso. Se eu votei num governante e ele está lá por um determinado período de tempo, ele tem que cuidar do dinheiro público, porque o dinheiro público, ele pertence a todos que moram no país e que pagam impostos. E não, ele não pode usar em benefício próprio. Só que hoje nós não chamamos de patrimonialismo, nós chamamos de corrupção. Mas a ideia, né, acaba sendo a mesma. Então, o dinheiro não é público. Público, né, a palavra pública dá a ideia de ser de todo mundo. Então, ele tem que cuidar do dinheiro, mas não usar para ele, porque o dinheiro não é dele, é de toda a população do país. Só para vocês entenderem, o espaço público é aquele que pertence à coletividade, que pertence a todos os cidadãos. Então, quando a gente diz assim, a rua é pública, a rua pertence a todos os cidadãos. A praça é pública, o dinheiro é público, ele pertence a todos os cidadãos. E o espaço privado é o espaço que diz respeito à nossa intimidade, é o espaço da nossa casa, nosso espaço privado, é nosso, não é público, não é de todo mundo. Ele pertence a nós enquanto indivíduos, então é por isso da nossa intimidade. E o espaço privado também ele está relacionado aos interesses e aos direitos de cada um, porque cada pessoa tem o seu interesse, né,
enfim, em diversas áreas, e as pessoas também têm seus direitos enquanto, né, indivíduos, enquanto cidadãos. E aí acaba tendo, em alguns momentos, uma mistura entre o que é público e o que é privado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, e os iluministas já falavam, dessa questão do dinheiro público. Então, assim, o dinheiro público é meu também, porque eu moro nesse país, só que assim, se eu pegar esse dinheiro para mim, eu estou fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada? Porque o dinheiro também é meu. Então, olha uma diferença, né, sutil, digamos assim. Você é o governante, o dinheiro público é seu também, porque você mora no país, mas você não pode usar esse dinheiro, né, em benefício próprio. Então, percebam que essas questões precisam estar muito bem definidas, o que é público, né, e o que é privado. E é justamente essa questão que a apostila traz para a gente. A apostila dá um exemplo dessa questão de público e privado com essas imagens que estão na página 109 da apostila 2. Ela diz que em 2017, o governo Temer aprovou a reforma trabalhista. Os congressistas, né, os deputados e senadores aprovaram essa reforma. E essa reforma acabou mudando muitas leis na relação de trabalho, e aí muitas pessoas se sentiram prejudicadas, especialmente trabalhadores. E esses trabalhadores que se sentiram prejudicados, eles saíram às ruas para poder se manifestar contra essa reforma trabalhista. Então, olha aí a questão iluminista, né, do poder se expressar livremente. Essa reforma acabou sendo aprovada, mas assim, as pessoas saíram às ruas e mostraram seu descontentamento. Então, acabou sendo uma coisa pública, que atingiu, né, vários trabalhadores, mas enquanto indivíduos, esses trabalhadores saíram às ruas para poder manifestar o seu descontentamento. A apostila retoma uma ideia iluminista para falar da questão dos três poderes, retomando aqui o poder judiciário. E diz aí que o judiciário interfere quando interesses privados se chocam no espaço público. Porque lembrem-se que, de acordo com o Montesquieu, o poder judiciário, ele fiscaliza quando alguma coisa não está de acordo com a lei. E um exemplo de coisa que não está de acordo com a lei é quando governantes, por exemplo, eles se apropriam do dinheiro público, né, como se fosse deles. Então, aí cabe ao Poder Judiciário interferir para resolver essa questão. E nessa questão de espaços públicos, a apostila diz que o espaço público ele é compartilhado, é um espaço de toda a comunidade, um espaço em que os nossos direitos e os nossos deveres, eles acabam se encaixando. Então, por exemplo, eu não vou destruir a praça porque a praça é pública, eu tenho que ajudar a cuidar dessa praça, porque eu também posso usar. O espaço meu é um espaço de todos. Então, a apostila convida aí até uma reflexão na própria página 109 com esse quadrinho que diz o seguinte: uma comunidade é, portanto, formada pelo eu e pelos outros, e o que se deseja é que vivam em paz e harmonia, a fim de que os tormentos, a miséria e a crueldade dos conflitos da guerra desapareçam pelos laços da fraternidade que devem unir e sustentar pacificamente os homens, os seres humanos. Com esse texto que eu acabei de ler para vocês, a apostila traz uma reflexão a respeito da comunidade, de pessoas que se ajudam, né, em momentos de dificuldade, porque quando ela diz que a comunidade é formada pelo eu e pelos outros, então ela está convidando a essa reflexão. Se eu faço parte da comunidade e os outros também fazem, nós temos que procurar viver em harmonia, né, para todo mundo viver bem dentro dessa comunidade, se respeitando, voltando aí à questão do espaço público. Todos nós temos direitos e temos deveres dentro dessa comunidade, então ela está falando sobre essa questão do bom relacionamento. Então, essa questão de cidadania, comunidade, liberdade de expressão, ajudar as outras pessoas, são ideias que vieram do iluminismo e estão aí presentes, né, até os dias de hoje. Na verdade, gente, essa primeira parte do capítulo é mais uma questão de reflexão, né?
de como as ideias iluministas chegaram até os dias de hoje. Uma parte mais reflexiva, de pensamentos, mostra aí alguns exemplos de mobilização das pessoas, mas só trazendo para vocês como essas ideias são importantes até hoje. Então, essa é a primeira parte do capítulo. Na segunda parte, nós vamos começar a falar de como as ideias iluministas influenciaram movimentos, mas nós vamos voltar lá para o século XVIII, porque lembrem-se que essas ideias surgiram no final do século XVII e se estenderam pelo século XVIII. Então, nós vamos voltar um pouco na história para ver como elas começaram a influenciar já a partir daquela época. Então, no próximo vídeo, a gente continua. Até mais!